Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí a mais uma aula. Eu deixei para vocês fazerem em casa o exercício número 2 e aí a gente vai corrigir ele agora, tá bom? Então ele fala assim, resolva os problemas. Letra A. A soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 180. O maior deles é o dobro do menor. Determine quem são esses números. Então olha só, eu vou chamar meus números de x e y. Você podia ter chamado de A e B, M, N, P e Q, o número que você a letra que você quisesse, tá? Então ele fala assim, que a soma dos quadrados, né, ó, a soma dos quadrados de dois números, então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, ele falou que é 180. E ele falou que o maior número é o dobro do menor, né? Quem que é o maior, o x ou o y? Não sei, mas então eu posso escolher, tá? Tanto faz. Então, vamos supor que o x é o maior, então o x é igual a 2 vezes o y. Pronto, tá aí o meu sistema. Ah, eu quero que o y seja o maior, então o y é igual a 2x. Aí a resposta só vai dar trocada, mas não tem problema, tá bom? Beleza, olha só que fácil essa, ó. Aqui o x já tá isolado, tá vendo? Eu nem preciso isolar ele. Eu simplesmente pego onde tem x aqui na primeira equação e substituo por 2y. Então, ó, aqui eu não tenho x ao quadrado, então vai ficar 2y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 180. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 180. 4y ao quadrado mais y ao quadrado dá 5y ao quadrado. Isso é igual a 180. Então, y ao quadrado é igual a 180 dividido por 5. Quanto que é 180 dividido por 5? Ó, vai dar por 3, vai dar 15, né? Vai sobrar 3. Aí vai dar 0 e vai dar por 6. Então, o y ao quadrado é 36. Vou finalizar aqui. Então, o y ao quadrado é 36. Então, o y é igual a quem? A raiz de 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? É o 6 positivo e o 6 negativo. Só que ali tá falando assim, ó, a soma dos quadrados de dois números positivos. Então, aqui a gente só vai considerar o 6 positivo. Pronto, então a gente já descobriu que o nosso y é igual a 6. E quem que é o x? O x, ele é 2 vezes o y. Então, o x é igual a 2 vezes 6. Então, o x é igual a 12. Quem que vai ser a nossa solução, então? Primeiro o x, né, que é 12, e o y, que é 6. Essa é a nossa solução. Ah, e eu fiz que o y era igual a 2x. Então, vai dar o contrário. O seu x vai dar 6 e seu y vai dar 12, tá bom? Então, corrijam aí a letra A pra gente fazer agora a letra B. A letra B fala assim, ó. A soma dos quadrados de dois números pares positivos e consecutivos é 244. Então, ó, a gente tem dois números que eles são elevados ao quadrado e a gente vai somar eles. Então, vamos lá. Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. E ele vai dar quanto? 244. Certo. E a razão entre o menor e o maior é 5/6. Então, um dividido pelo outro é igual a 5/6. Beleza. Quem que tá mais fácil aí da gente isolar? Eu acho que na segunda equação, né, ó. O y aqui, ele tá dividindo, a gente pode passar ele pra lá multiplicando. Então, vai ficar 5/6, o x é igual a 5/6 de y. Beleza, agora vamos substituir na primeira equação 5/6 de y. Então, vai ficar assim, ó. 5/6 de y ao quadrado mais y ao quadrado, isso é igual a 244. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 244.
Aqui a gente pode tirar o mínimo, né, ó. Quando não tem ninguém aqui embaixo, tem o 1, né? Então, o mínimo aqui vai ser 36. Então, a gente faz assim, ó. Põe 36 mais 36 e vamos deixar o 244 ali. 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 25, 25. E aí, a gente deixa o y ao quadrado aqui. 36 dividido por 1, 36. 36 vezes y ao quadrado, 36y ao quadrado. Ok? Agora, a gente pode somar. Quanto que é 36 mais 25? 36 mais 25. 5 mais 6 dá 11, foi 1. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, dá 61. Então, aqui a gente tem 61 sobre 36y ao quadrado é igual a 244. Vou continuar aqui. Isso aqui tá multiplicando, a gente vai... isso aqui tá dividindo, a gente vai passar pra lá multiplicando, tá? Então, vai ficar 61y ao quadrado é igual a 244 vezes 36. Então, vamos ver quanto que dá isso? Acho que não vai caber. Vou pôr aqui, depois eu vou apagar, tá? 244 vezes 36. 6 vezes 4, 24, foi 2. 6 vezes 4, 24, mais 2, 26. Foi 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, foi 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, vamos somar, vai dar 4, 8, 7, 8. Deu 8.784. Então, o y ao quadrado é igual a 8.784 dividido por 61. Vamos dividir, então? 8.784, vamos dividir por 61. Ó, a gente vai pegar o 87, vai dar por 1. 1 vezes 61 dá 61, né? 7 menos 1, 6. 8 menos 6, 2. E abaixamos o 8. Acho que vai dar por 4, né? Vamos ver? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 12. 8 menos 4, 4. 6 menos 2, 4. 2 menos 1, 1. Não vai dar por 4 não, né? Vai dar por um número maior. Opa, eu apaguei demais, né? Aqui tava certo. Aqui era o 61 mesmo. 7 menos 1, 6. Aqui 2. Aqui ficou 8. Gente, é por 4 mesmo, né? 4 vezes 6, 24. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos fazer de novo, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 dá 24. É, eu que fiz errado aqui, né? Nem lembro que eu tinha colocado aqui. É 4 mesmo, aqui vai dar 0, ó. Tá certo. E agora vamos abaixar o 4. Vai dar por 4 de novo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Deu exato, tá? Então, deu 144 essa divisão, tá bom? Então, eu vou apagar aqui pra gente continuar o cálculo. Então, o y ao quadrado é igual a 144. Então, o y é igual a raiz quadrada de 144. E se você não souber qual é a raiz quadrada de 144, você pode fatorar. Mas vai dar 12, ok? Então, beleza. E quem que é o x? O x é 5/6 de y. Então, o x é igual a 5/6 de 12, né? Aqui a gente pode simplificar por 6, né? Dá 1 e dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, o x é 10. Então, quem que é a nossa solução aí? O x e o y. Ok? Ele fala que são dois números positivos, são pares, né? E são consecutivos, então tá certo. Ok? Então corrijam aí a letra B pra gente fazer a letra C. A letra C fala o seguinte: a diferença entre os quadrados de dois números é 80. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado, agora é a diferença, tá? É 80.
A razão entre eles é 3 meios. Então, 1 dividido pelo outro, né, é igual a 3 meios. Ok. Aqui vai ser semelhante ao anterior, né? Acho que fica mais fácil a gente isolar o x, tá? Então, o x é igual a 3 meios vezes o y. Então, lá na primeira equação, a gente vai substituir o y por 3 meios. A gente vai substituir o x por 3 meios de y. Então, vai ficar 3 meios de y ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 80. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado dá o próprio y ao quadrado. Aqui vai ficar y ao quadrado e isso é igual a 80. Vamos tirar o mínimo, ó. Aqui tem 1 embaixo, né? Então vai ficar 4. 4 menos 4 igual a 80. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 9, 9. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes y ao quadrado dá 4y ao quadrado. 9 menos 4 dá 5. Então, a gente tem 5 quartos de y ao quadrado igual a 80. Tá dividindo, vamos multiplicar. Quanto que é 80 vezes 4? 320, né? Então, o y ao quadrado é igual a 320 dividido por 5. Vou fazer aqui bem rapidinho, ó. Vai dar por 6, que dá 30. Sobrou 2. Aí deu 0. 4 vezes 5, 20, né? Então, o nosso y ao quadrado aí é 64. Então, o y é igual a raiz de 64. Qual que é a raiz de 64? 8, né? Então, descobrimos o y. Agora, vamos descobrir quem é o x. Então, o x é igual a 3 meios de y. Quem que é o y? É 8, né? Então, 3 meios de 8. Aqui a gente pode simplificar. Vai dar 1 e vai dar 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, o x é igual a 12. Quem que é a nossa solução, então? O x e o y, que é 8. Ok? Então, terminamos aí de corrigir a tarefa de casa. Agora, a gente vai começar o módulo 26, polígonos regulares. Então, ó, o que ele fala, no 7º e 8º ano, você estudou os polígonos regulares, com destaque para as relações que envolvem medidas de seus ângulos. Então, vocês se lembram, né, que os polígonos regulares, eles são aqueles que têm os ângulos e os lados com medidas iguais, tá? Usando alguns conteúdos que você estudou ao longo do 9º ano, especialmente o Teorema de Pitágoras, também é possível estabelecer relações que envolvem as medidas dos lados de um polígono regular. Nesse módulo, vamos retomar as propriedades dos ângulos de um polígono regular e, em seguida, investigar relações envolvendo as medidas dos ângulos de algum desses polígonos, triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular, tá? Beleza, ele dá um exemplo ali do lado, ó, o octógono ABCDEFGH é regular, pois todos os seus lados medem 2 centímetros e os seus ângulos internos medem 135 graus, tá? Então, vamos relembrar aí, né, um pouquinho sobre os nossos polígonos regulares, ok? Então, ângulos em um polígono regular. Observe a imagem a seguir. Nela podemos identificar vários polígonos, alguns regulares, outros não. A composição desse polígono dá a impressão de uma figura tridimensional. Na figura acima, identifique um polígono regular e classifique quanto ao número de lados. Então, olhando ali, qual desses polígonos aí vocês acham que é um polígono regular? Bom, lembrando, né? Ele tem que ter todos os lados iguais e todas as medidas iguais. Eu tô enxergando ali um hexágono regular. Aonde que eu tô enxergando esse hexágono regular? Ó, a gente tem tipo um L assim em cima, não tem? Ali? E aí, a gente tem como se fosse um cubo em cima. Em volta daquele cubo, ó, tem uma figura assim, ó. Assim, assim e assim. Tá vendo?
fazendo tipo uma bordinha ali, aquilo é um hexágono e dá pra gente ver que ele é regular, né? Porque, ó, esse lado ali é igual a esse, que é igual a esse, né? Que são as composições dessas figuras que estão em L, tá? Então, ó, na figura, identifique um polígono regular e classifique quanto ao número de lados. Então, é hexágono. Então, temos um hexágono. Já tá classificado aí, né? Quanto ao número de lados. Hexágono. Tá? Então, a gente sabe que o hexágono tem 6 lados. Aí, na apostila, vocês podem, talvez, fazer com um lápis colorido, assim, mais forte pra você identificar ele, tá? Ou com um marca-texto, alguma coisa ali, ok? Número 2. Identifique na figura um polígono convexo não regular e classifique quanto ao número de lados. O que é um polígono convexo? Lembra que um polígono convexo é, entre aspas, assim, um polígono fechadinho, né? Ele não tem nenhuma entrada, tá? Por exemplo, assim, ó, um polígono dessa forma aqui, ó. Ele é convexo. A definição de convexo é assim, se a gente pegar 2 pontos dentro desse polígono e a gente traçar um segmento, o segmento vai estar dentro do polígono. Por exemplo, assim, ó, se a gente tivesse um polígono dessa forma aqui, ó. Se eu pegasse um ponto aqui e um ponto aqui e traçasse esse segmento, olha só, o segmento tá lá fora, então ele não é convexo, tá? Ele é côncavo, que a gente fala, ou apenas não convexo, tá bom? Então, ele quer, ó, identifique na figura um polígono convexo, então tem que ser um polígono fechadinho assim, né? Não regular e classifique quanto ao número de lados. Então, vamos achar um que ele não é regular, então, ou os ângulos e os lados, eles não têm a mesma medida. Então, quem que a gente pode achar ali? Ó, tá vendo aquele cubinho menor que tem em cima? Ele não tem um quadrilátero ali? Igual aqui que eu desenhei, tá? Então, ele não é regular, né? Ó, os ângulos deles não é igual, né? Ele não tem medida de ângulos iguais. Então, vai ser ele, tá? Então, na número 2, você pode também destacar ele na figura, tá? E ele pede para classificar quanto ao número de lados. Então, ele é um quadrilátero. Número 3. Identifique na figura um polígono não convexo e classifique quanto ao número de lados. E agora? Então, a gente tem que achar um assim, ó, que tem uma entrada, né? Um não convexo. E classificar ele quanto ao número de lados. Quem que vocês acham aí que é um polígono não convexo? Essas figuras que estão em L, né, ó, assim, ó. Ela não é convexa, né, ó. Se a gente pegar um ponto aqui e um ponto aqui e traçar uma reta, ó, ela sai pra fora esse segmento, né? Não é uma reta, é um segmento, tá? Ou uma semi-reta, né? Então, ela sai pra fora. Então, esse polígono aqui, ó, ele não é regular, tá? E quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele também é um hexágono, tá? Porque ele tem 6 lados. Podem destacar também aí da figura de vocês, tá? Qualquer um, tem 3 desse, né? Pode destacar qualquer um aí, tá? E colocar que ele é um hexágono não convexo. Número 4. A qual figura tridimensional a composição dos polígonos pode ser associada? Eu já até falei aqui, né? Conforme eu fui falando, eu falei assim, o cubinho, né? Então, não parece, ela não pode ser associada a um cubo? Ó, aquela em amarela, laranja ali, ela é um cubo maior. E parece que foi recortado uma parte dele e colocado um cubo menor, né? Dentro ali, né? Sobre ela. Então, a gente pode associar, ele pede, né? Pode ser a composição, a qual figura tridimensional a composição dos polígonos pode ser associada. Então, pode ser associado a 2 cubos, né? A 2 cubos. O maior. Vou apagar aqui esses desenhos feios que eu fiz. O maior. E outro menor. Certinho? Muitos padrões geométricos ou imagens tridimensionais podem ser criados a partir de polígonos.
como você viu no exemplo anterior. Para isso, é importante conhecer as propriedades dessas figuras, algumas delas relacionadas às medidas de seus ângulos. Você vai agora relembrar estratégias para determinar as medidas dos ângulos internos de um polígono regular. Então tá vendo que para formar aquele cubo, aqueles dois cubos, né, a gente usou figuras, tanto convexa como não convexas, figuras regulares, com lados iguais, ângulos iguais, tá? Então agora a gente vai ver um pouco sobre os ângulos, tá? Desses polígonos, ok? Dos polígonos regulares. Então eu vou apagar aqui pra gente ter mais espaço para fazer a número 5. Então, a número 5 fala assim: o pentágono regular ABCDE está inscrito na circunferência de centro O. Então, o que é estar inscrito? O que significa dizer que seus 5 vértices pertencem a essa circunferência? Nesse caso, o ponto O é também o centro do polígono. Vejam lá que o ponto A, B, C, D e E, ele pertence à circunferência, né? Tem a circunferência ali e cada um dos pontos está na circunferência. E o ponto O é o centro da circunferência, tá bom? Os ângulos AOB, BOC, COD, DOE e EOA, então, ó, eles não formam triângulozinhos assim, ó. Então, esses ângulos ali de dentro possuem vértice no centro O e passam por 2 vértices consecutivos do pentágono, né? Eles são chamados de ângulos centrais desse polígono regular, tá? A gente já viu ângulos centrais alguns módulos atrás, não vamos lembrar qual foi, mas a gente lembra, né? Como que a gente calculava ângulo central, ângulo inscrito na circunferência, tá? A gente já viu isso. Letra A. Qual é a medida de cada ângulo central do pentágono regular? Explica o seu raciocínio. Então, quantos ângulos centrais a gente tem ali? Se a gente contar, ó, a gente tem o AOB, o BOC, o COD, o DOE e o EOA. A gente tem 5 ângulos centrais. Esse polígono não é regular? Então, cada um desses ângulos vão ter a mesma medida, não vai? E se a gente juntar esses ângulos, vai dar uma volta completa. E uma volta completa tem quantos graus? 360. Então, é só a gente pegar o 360 e dividir por 5. Aí a gente descobre quantos graus vai ter cada um desses ângulos centrais. Então, vamos fazer isso? Então, 360 graus dividido por 5. Então, a gente pega o 36, que dá por 7, vai dar 35 aqui. 36 menos 35 dá 1. Então, aqui vai ficar 10 e aí vai dar por 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10 e 10 menos 10 dá 0. Então, qual é a medida de cada ângulo central? Então, cada ângulo central mede 72 graus. O que se pode afirmar sobre os triângulos AOB, BOC, COD, DOE e EOA? Então, o que pode afirmar sobre cada um desses triângulos? Bom, se a gente pegar as medidas AO e BO, não são iguais? A medida AB a gente não sabe, né? Mas essas duas são iguais, porque esse polígono ele é regular. Então, a gente pode... Como que chama aquele triângulo que tem 2 lados iguais? Isósceles, né? Então, o que a gente pode afirmar sobre esse triângulo? Que ele é isósceles. O que você pode afirmar sobre os triângulos, né? Então, eles são... Tá no plural, né? São mais de um. Então, eles são isósceles. Ok? Determine a medida X do ângulo OAB. Então, qual que é esse ângulo OAB? Veja bem. A gente tem um triângulo assim, né? Aqui é o lado do pentágono, tá? E aqui tá o nosso ponto O. A gente descobriu que aqui ele mede 72 graus, certo? E a gente acabou de afirmar na letra B que esse lado é igual a esse lado. Se esses dois lados são iguais, então este ângulo é igual a esse ângulo aqui. Ali ele chamou esse ângulo de X, não chamou? Aqui é o A, tá? E aqui é o B. Aqui ele chamou de X. Mas se esse ângulo é igual a esse também vai ser o X, não vai? E quando a gente somar X mais 72, tem que dar quanto? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, né? Então, o X mais X
mais 72 tem que dar 180, ok? X mais X, 2x. Tá somando, a gente vai subtrair, então, o 72. Então, 2x é igual 180 menos 72 dá 108. Então, o x é igual a 108 dividido por 2. Então, o x é igual a 54 graus, tá? Então, ele quer a medida ali daquele... Determinar a medida x do ângulo OAB, então é 54 graus. Letra D. Quanto mede cada ângulo interno de um pentágono regular? Bom, olha só. O pentágono, ele tá... Eu vou desenhar só uma parte dele aqui, ó. Aqui. Aqui tá o A, né? E aqui tá o E. Ok? Aqui mede X. Quanto que vai medir esse lado aqui, esse ângulo aqui? Não é regular o nosso pentágono? Então, aqui também vai medir X. E aí, tudo isso daqui é o ângulo interno do nosso pentágono. Então, vai ser X mais X. Então, a medida do ângulo interno do nosso pentágono é 2 vezes o X. E quanto que é 2 vezes o X? É 2 vezes o 54. E 2 vezes 54 dá 108. Então, é 108 graus, tá? Essa é a letra D, né? Ok? Então, é isso, a número 5. Aí, agora eu vou apagar pra gente fazer a número 6. A número 6 fala assim: a estratégia que você utilizou no item 5 pode ser generalizada, permitindo calcular a medida dos ângulos internos de um polígono regular com N lados. Para tal generalização, considere a figura que representa uma parte de um polígono regular com N lados, inscrita em uma circunferência de centro O. Então, a gente fez para um pentágono. Agora a gente vai... Então, um pentágono, 5 lados, né? Agora a gente vai fazer para uma figura que tenha N lados. Então, a gente não sabe ali quantos lados vão ter. A gente vai fazer uma generalização, tá? Para saber calcular. Então, ali ele desenhou, né? Ele colocou 3 lados dessa figura de N lados ali. E falou assim: determine a medida alfa do ângulo central desse polígono. Bom, na número 5, quando a gente foi calcular lá a medida do ângulo central, o que a gente fez? A gente sabe que uma volta completa dá 360. E aí a gente dividiu por 5, né? Porque a gente tinha 5 ângulos ali. Aqui a gente vai ter quantos ângulos? N, né? Depende do número de lados, da quantidade de ângulos. Então, o alfa, ele vai ser igual a 360 dividido por N. Tá? Então, esse aí é o valor de alfa, ok? Letra B. Qual é a medida X do ângulo OAB? Explique o seu raciocínio. Então, ó, vejam ali, AOB. Então, a gente tem a medida X, aqui em cima a gente tem a medida alfa, que é 360 sobre N, e aqui o ângulo B, a gente também tem uma medida X. Lembra que esse triângulo ele é isósceles? Então, vou desenhar aqui, ó. A gente tem esse triângulo aqui, né? A, B e o O. Aqui a gente tem o alfa, que é essa medida aqui. Aqui a gente tem X. Aqui a gente também tem X, né? Porque eles são iguais, né? É isósceles. Então, o que acontece? Ele quer saber a medida de X. Bom, a gente sabe que o X mais o X mais o alfa é igual a 180. X mais X, 2x. Quem que é o alfa? 360 sobre N. Isso é igual a 180. A gente quer isolar o X, né? Então, vamos levar o 360 sobre N para lá. Então, vai ficar menos 360 sobre N. Vamos tirar o mínimo, ó. Quando não tem ninguém aqui embaixo, tem 1. Então, vai ficar 2x é igual. O mínimo de 1 e N é N. Sempre que a gente tem a letra e o número, o mínimo é a letra, tá? É a letra vezes o número, na verdade. Só que aqui é vezes 1, então, né, vai ficar só a letra.
N dividido por 1, N vezes 180, 180N. N dividido por N dá 1, 1 vezes 360 dá 360. Então, 2x é igual a 180N menos 360, tudo isso dividido por N. Tá vendo que é igual o denominador? Então, a gente pode juntar em um denominador só. Ok, só que ainda não tá pronto isso. Por quê? A gente tem 2x, só que a gente só quer o x, né? Então, ó, esse x não tá multiplicando? Então, a gente vai dividir todo mundo ali por x. Desculpa, todo mundo por 2, tá? Ó, o 2 tá multiplicando, vamos dividir todo mundo por 2. Então, vamos lá. Então, o x é igual a 180N menos 360 dividido por N. E aí, a gente vai dividir isso daqui por 2. Tá vendo que a gente tem uma fração? É uma divisão de fração. Como que a gente faz divisão de fração? A gente copia a primeira fração, que é essa aqui, né? 180N menos 360, tudo sobre N. E multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 1 sobre 2. Então, o x é igual a 180N menos 360, né? Porque tá multiplicando por 1, não vai mudar. 2 vezes N, então, dividido por 2N. Tem alguma coisa que a gente pode simplificar? Tem. Olha só. Quando a gente tem fração desse jeito, ó, que temos mais de um termo, o que acontece? A gente pode simplificar só se todas puderem simplificar. Por exemplo, eu tenho N aqui e N aqui. Eu posso simplificar? Não, porque eu precisava ter um N aqui também para simplificar. Então, o N não pode. Mas o 2, a gente pode simplificar, ó. Porque aqui dá para dividir por 2, esse número aqui dá para dividir por 2 e esse número aqui também dá para dividir por 2. Então, vamos dividir? 2 dividido por 2, 1. 180 dividido por 2, 90. 360 dividido por 2, 180. Então, o nosso x vai ser igual a 90N menos 180 dividido por N. Agora, a gente pode colocar o 90 em evidência, não pode? Ó, tem 90 aqui e aqui o 180 é um múltiplo de 90. Então, a gente coloca o 90 em evidência. Então, vai ficar assim, ó, 90 vezes N menos 2 dividido por N, ok? Então, o nosso ângulo X ali, ele vai medir exatamente isso, ok? Muito bem. Vamos para a próxima agora. Deixa só eu achar ela aqui. Essa foi a letra B, né, que a gente fez. Ok. A letra C fala o seguinte: quanto mede cada ângulo interno de um polígono regular de N lados? Justifique a sua resposta. Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer ela, tá? Porque não vai caber aqui nesse espacinho. Peraí. Na verdade, gente, cabe aqui, ó, nesse espacinho, porque daí eu vou deixar pra fazer a próxima questão, tá? Vou apagar e faço a número 7. Ele fala assim, ó, quanto mede cada ângulo interno de um polígono regular de N lados? Justifique sua resposta. Lembra que no exercício anterior a gente viu, né? A gente descobriu a medida de x e a gente descobriu que a medida do ângulo interno era 2 vezes o x? Então, aqui vai ser a mesma coisa. A medida do ângulo interno é 2 vezes o x. Então, quem que vai ser? 2 vezes 90 N menos 2 sobre N. Como aqui é uma multiplicação, a gente só vai multiplicar o 90 por 2, tá? Então, 2 vezes 90, 180. N menos 2 dividido por N, tá? Então, ficou assim. Aí, na verdade, essa aqui é a letra C, né? A letra D, ela fala pra você pegar sua apostila do 8º ano e olhar o seu glossário e ver a forma para o cálculo do ângulo interno e comparar com essa, tá? Então, quem tem aí a apostila do 8º ano, olha aí pra você comparar, tá? Você vai ver que são iguais, né? Ok? Daí agora sim eu vou apagar, tá bom? Eu acho que tava ficando embaçada a tela, mas eu arrumei ali, daí acho que melhorou, tá? Então, se vocês não conseguirem enxergar antes,
pausa para copiar agora, tá bom? A questão número 6. A número 7, ela fala assim: o ângulo destacado no hexágono regular da figura ao lado, que é adjacente a um de seus ângulos internos, recebe o nome de ângulo externo. Usando a relação que você obteve no item 6C, determine a medida do ângulo externo de um ângulo, determine a medida AE, né, de um ângulo externo em um polígono de N lados. O que acontece? Quando a gente tem o ângulo externo, a gente já viu isso, né? Que eu vou desenhar aqui um quadrado, por exemplo, tá? Então, aqui tá o ângulo interno. Quem que é o ângulo externo? Então, vai ser um ângulo, ó, que vai estar aqui. O que que ele vai formar? Ele vai formar um ângulo de 90 graus, não vai? De 180 graus, né? Olha aqui. Aqui tá o ângulo do nosso triângulo. O ângulo externo vai estar aqui. Então, esse ângulo externo mais o ângulo interno forma um ângulo de 180 graus, né? O ângulo que a gente chama de ângulo raso, tá? Então, ele falou pra gente chegar numa generalização também para o ângulo externo, tá? Usando aquilo que a gente teve ali no exercício 6C do ângulo interno. Então, o que acontece? Olha só. A gente sabe que quando a gente soma o ângulo interno mais o ângulo externo, a gente tem 180 graus, certo? O ângulo interno, a gente descobriu que é isso. Então, vamos substituir no lugar de ângulo interno aquilo ali. 180 vezes N menos 2 sobre N. Isso é igual a 180. Ó, aqui tá somando, vamos passar para lá, subtraindo. Na verdade, vamos deixar esse aqui para esse lado mesmo, ó. Vamos só substituir aqui. Vamos deixar o ângulo externo aqui, vou passar o ângulo interno para lá, tá? Vai ficar mais fácil. Ó. Então, substitui o ângulo interno aqui, deixei o ângulo externo aqui e isso é igual a 180. Eu não quero saber quem que é o meu ângulo externo, então eu vou deixar o ângulo externo aqui. Quem que vai ser ele? Vamos copiar o 180 e aí a gente passa isso daqui para lá subtraindo, tá? Então vai ficar menos 180 N menos 2 sobre N, ok? Ficou assim então, tá? Agora a gente vai tirar o mínimo para juntar isso, tá? Porque tá muito feio assim, né? Vamos deixar mais bonitinho. Então eu vou colocar o 1 aqui embaixo. O mínimo múltiplo comum de 1 e N vai ser N, tá? Então aqui vai ficar N e aqui vai ficar N. N dividido por 1, N. N vezes 180, 180N. N dividido por N dá 1. Uma vezes isso vai dar isso. Para facilitar o nosso cálculo aqui, eu vou fazer a distributiva aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê, ó. 180 vezes N, 180N. 180 vezes 2 dá 360. Aqui eu vou deixar negativo mesmo, porque o meu sinal tá nessa linha. Quando a gente deixa o nosso sinal na linha da fração, quer dizer que ele vale para esse número e para esse, tá? Se eu deixasse o meu sinal aqui, ó, no 180, aí aqui eu teria que deixar positivo, tá? Então eu vou deixar assim para ficar mais fácil, tá? Porque daí eu já fiz o jogo de sinal, ó, menos aqui, menos com menos, mais, ok? E aí já tá tudo certo. A gente pode até deixar numa mesma fração tudo isso, porque o denominador é N. Por que eu fiz a distributiva? Porque agora eu posso somar e subtrair essas coisas aqui em cima, ó. 180N menos 180N dá 0, né, ó? Então cancelamos aqui. Só sobrou 360. Então ficou 360 sobre N. Então o nosso ângulo externo a gente descobre assim. Para um polígono com N lados, é só fazer 360 dividido pela quantidade de lados. E aí a gente descobre o ângulo externo, lembrando que é de um polígono regular, tá? Então descobrimos a formulinha do ângulo interno e agora descobrimos a do ângulo externo, ok? Então agora a gente vai fazer o exercício número 1 ali para praticar aquilo que a gente aprendeu, tá bom? Então olha só. Os dois polígonos da figura são regulares e congruentes entre si.
Se vocês contarem, vocês vão ver que eles têm 10 lados, tá? Então, é um decágono, ok? Qual é a medida de um ângulo externo qual é a medida de um ângulo externo desses polígonos? E de um ângulo interno? Bom, a gente descobriu a formulinha lá que dá pra gente o ângulo externo, não descobriu? O ângulo externo é igual a 360 dividido pelo número de lados. Qual que é o número de lados mesmo? 10, né? Então vai ser 360 dividido por 10. Quanto que é 360 dividido por 10? 36. Então, 36 graus, ok? E quem que vai ser o nosso ângulo interno? A gente poderia colocar na formulinha do ângulo interno, mas eu tenho um jeito mais fácil da gente calcular isso. A gente não sabe que o ângulo interno mais o ângulo externo dá 180 graus? Então, o ângulo interno vai ser 36. Então, ó, vamos fazer assim, ó. O ângulo interno mais o ângulo externo, que é 36, isso vai dar 180 graus. Então, o ângulo interno é igual a 180 menos 36. Quanto que é 180 menos 36? 144. Então, o ângulo interno do nosso decágono, ele mede 144 graus. Ok? Então, descobrimos o ângulo externo e descobrimos o ângulo interno. Ótimo. Aí, na letra B, ele pede pra gente calcular alfa, beta e o teta. Ok, quem que é o nosso alfa? Vocês percebem que o alfa, ele tá assim, ó, vou fazer aqui, ó. Tem o polígono assim, né? O alfa, ele tá aqui. Quanto que mede esse ângulo aqui? É o ângulo interno, não é? Não mede 144 graus? E aqui? Também é um ângulo interno, ele também mede 144 graus. Tudo isso daqui tem que dar 360. Então, 144 graus mais 144 graus mais o alfa tem que dar 360. 144 mais 144 dá 288. Mais o alfa, 360. Então, o alfa é igual a 360 menos 288. Quanto que é 360 menos 288? Vamos fazer aqui em cima, ó. 10 menos 8, 2. Aqui ficou 5, dá 15, né? Vai ficar 7 e aqui 0. Então, o nosso alfa vai medir 72 graus, ok? E o nosso beta? O beta tá ali formando o alfa, tá aqui, né, o beta, ó. Aqui tá o beta. Isso daqui forma um triângulo isósceles. Então, se aqui é beta, aqui também é beta. Então, alfa mais beta dá 180. Então, ó, alfa mais beta é igual a 180. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra baixo aqui pra não... Tô pegando a outra linha, né? Alfa mais beta é igual a 180. Quanto mede o alfa? 72. Então, 72 mais 2 betas é igual a 180. 2 betas é igual a 180 menos o 72. Quanto que é 180 menos 72? 108, né? Então, o beta é igual a 108 dividido por 2. Então, o beta é igual a 54 graus. Ok? Então, descobrimos aí o nosso beta. E agora, para finalizar, falta descobrir o teta. Então, quanto que vai medir o nosso teta? O teta, ele tá lá em cima, num triângulo isósceles, tá vendo, ó? Ele pega o ângulo interno e tem o teta aqui e aqui, né? É um triângulo isósceles. Então, o ângulo interno mais um teta mais outro teta dá 180 graus. Quanto que mede o ângulo interno desse decágono? 144 graus. Então,
144 graus mais o θ mais o outro θ é igual a 180 graus. Então, θ mais θ, 2θ, é igual a 180 menos 144. Então, quanto que é 180 menos 144? 10 menos 4, 6. 7 menos 4, 3. E 1 menos 1, 0. Então, dá 36. Então, o θ é igual a 36 dividido por 2. Então, o θ é 18 graus. Pronto. Descobrimos o nosso alfa, que é 72, o nosso beta, que é 54, e o θ, que é 18 graus. Ok? E aí, finalizamos então hoje. No cronograma, eu coloquei a tarefa de casa, exercícios 1 e 3, na página 382. Então, vamos lá olhar o que tem que fazer? Deixa eu achar aqui. Tá, página 382, exercício 1 e 3. O número 1, ele fala assim, ó, durante a aula você viu que um polígono regular tem todos os lados e todos os ângulos com medidas iguais. Desenhe em seu caderno. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Foi o 1 e o 3 mesmo. Um quadrilátero que seja equiângulo, ou seja, que tenha todos os ângulos com medidas iguais. Mas que não seja equilátero. Então, você vai desenhar um polígono que tenha os ângulos com medidas iguais, mas os lados não. E um pentágono que seja equilátero, mas que não seja equiângulo. Então, ele tem que ter os lados iguais, mas os ângulos não. E a número 3 fala assim, determine o número de lados de um polígono regular cujo o ângulo externo mede 8, interno mede 140 e externo mede 4 graus e 30 minutos. Então, vocês vão usar a fórmula de forma diferente. Ao invés de você descobrir qual é o ângulo interno ou externo, você já sabe quanto ele mede. Então, você vai descobrir o valor de n, que é o número de lados que ele pede. Ok, pessoal? Então é isso. Tenham um ótimo dia, boa semana para vocês, bons estudos e até amanhã. Tchau!